Ter ou não filhos em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia, hein? Depende, né? Depende de como você lida com as mudanças do presente, de como que você acredita que vai ser o mundo daqui 10, 30, 50 anos. A tecnologia tem proporcionado mais acesso à informação e, sem dúvidas, mais praticidade para a nossa vida, né, gente? Mas o brilho do avanço tecnológico encontra algumas interrogações sobre o que o futuro reserva para quem pensa em formar uma família. Vocês pensam nisso? Eu tenho as minhas dúvidas se todas as pessoas que estão tendo filhos hoje acreditam que eles viverão em um mundo melhor. Você acha que as pessoas refletem sobre isso antes de ter filhos? Ou ainda é uma decisão automática, meio robotizada? Toda mulher tem que ter filho, toda família só é completa quando tem mais de 2 pessoas. Bom, você conhece pais que acreditam que os seus filhos virão para melhorar o mundo atual? Já ouviram isso também? Me contem aqui nos comentários o nome de vocês, a cidade, se vocês são mais apreensivos com relação à tecnologia ou se são entusiastas. Eu espero que vocês não sejam nem 8 nem 80, a gente não gosta de extremismos, né? Porque, vamos combinar, é muito chato ficar ouvindo aquelas pessoas que ficam exaltando o mundo de décadas atrás, demonizando tudo que elas não conhecem, tudo que elas não conseguem entender. E também é muita ingenuidade a gente achar que não existem impactos negativos decorrentes dos avanços tecnológicos, do excesso de conectividade, não é verdade? Então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou escritora e no meu livro, que eu trouxe para mostrar para vocês, A Serenidade da Renúncia, eu falo livremente sobre a minha jornada de decisão por ter ou não filhos. E no perfil Pinta Preta, por causa da minha pintinha, Pinta Preta _ escritora, eu compartilho as minhas dúvidas, medos e reflexões. Toda segunda-feira, nos Papos de Segunda, converso com mulheres que têm muito a nos ensinar. Hoje, a minha convidada é uma jornalista que ainda não se decidiu sobre a maternidade e a gente vai descobrir se isso tem ou não a ver com o conhecimento que ela tem sobre tendências do futuro. Já vi que a Beatriz está aí. Ela acabou de ganhar, pessoal, pela 3ª vez, olha só, o prêmio Startup Award, que é um Oscar nesse universo de tecnologia. Então se preparem, porque esse papo vai ser de altíssimo nível. E eu quero pedir para vocês mandarem aqui no aviãozinho para as pessoas que querem, que vão se beneficiar desse papo também. Eu sei que esse horário tem muita gente saindo do trabalho, a gente vai deixar a live salva, mas quem participa ao vivo faz pergunta, interage, então espero que vocês gostem. Vou chamar a Beatriz. Mazinha, Larissa, minha xará, Letícia, todo mundo que está aí presente, obrigada. Oi, lindona, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Então tá joia. Você viu que tá uma chuva aqui em Uberlândia, né? Como é que tá o céu aí? Meu Deus, e esse story que você colocou o raio caindo na sua cabeça? Praticamente, eu falei, olha, nem São Pedro vai impedir essa conversa. Não, não vai impedir. A gente está aqui para falar sobre um assunto muito, assim, importante para o futuro das novas gerações, né? Com certeza. Estou muito feliz, obrigada por você ter aceitado o convite. Me conta um pouquinho, antes da gente começar, como foi ganhar esse prêmio, o que que isso significa para quem não é da área, né? Para a gente saber o peso dessa live. Sim. A gente tem poucas mulheres, né, jornalistas, que fazem a comunicação voltada para tecnologia. E eu acho que esse prêmio é o reconhecimento não só meu, mas de outras mulheres que escrevem sobre a temática no universo da tecnologia, da inovação, das startups. Eu ainda lembro que quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, nesses ambientes quase não tinha mulheres, sabe? Então,
era um ambiente bastante hostil. Hoje já está um pouco mais aberto, hoje a gente consegue trocar, conversar, Legal. não ser tão questionada, mas foi emocionante. Eu sou uma pessoa muito emocional, então Legal. foi E tá incrível. abrindo caminhos, né, Beatriz? Assim, muito, muito bonito de ver. Parabéns, publicamente, já te enchi de parabéns, mas acho que vale esse reconhecimento mais uma vez. E Obrigada. pra gente falar hoje, o tema, eu trouxe Black Mirror, porque assim, eu tô do lado de cá representando aquelas pessoas que são um pouco mais medrosas e que têm ressalvas com relação ao rumo que o mundo vai tomar. Então eu sei que você vai fazer uma ponderação mais realista e sensata, e eu e talvez algumas pessoas aqui vão trazer um pouquinho de alarde, né? E um pouquinho de preocupação. E aí, no fim, a gente entende como que cada um vai se sentir após esse bate-papo. Estou mandando aqui o aviãozinho para o pessoal. Esse é um horário que o pessoal realmente está saindo do trabalho, mas vamos ver quem consegue entrar aqui para interagir conosco, né? Sim. E eu vou deixar salvo, tá? Porque às vezes Ah, perfeito. eu sei que o pessoal da minha também está acostumado com as conversas às 20 horas. Mas hoje Ah, sim. papo um pouquinho mais cedo. Então vamos lá, vamos fazer esse é ótimo. Quem está aqui, fique à vontade para compartilhar também suas dúvidas e anseios. Sim. Me conta, Beatriz, se tem algo que te deixa apreensiva quando o assunto é tecnologia. E aí, sendo bem direta, se Black Mirror realmente é só ficção, ou se uma questão de tempo a gente vai ver muita coisa ali virando realidade. Para contextualizar um pouquinho melhor, para quem não conhece, é uma série muito famosa na Netflix, que mostra um pouco do catastrofismo da tecnologia, um futuro distópico, negativo, de que, nossa, a tecnologia vai acabar conosco, vai acabar com a humanidade. A última ou a penúltima temporada, eles foram um pouquinho mais otimistas. O que eu penso e o que eu vejo? Muito daquela tecnologia que mostra nessa série já existe. A inteligência artificial, né, que fala conosco, que a gente consegue apagar a luz, tudo isso já é algo da rotina que a gente acabou assim assimilando de uma maneira até automática hoje. Então, tudo isso já acontece. Agora, quando a gente fala muito sobre a questão do futuro negativo, que a tecnologia vai substituir até os nossos empregos e tal, eu acho muito que a tecnologia é mais favorável do que negativa e que, na verdade, depende muito do uso que a gente faz dela. Por exemplo, no contexto das crianças, como o que a gente vai falar muito aqui, muito se fala sobre as crianças estão super tecnológicas, elas estão já viciadas, mas a gente não fala também o outro lado que também existe, de avanços, principalmente nas startups, que criam soluções que antes não existiam, para crianças com autismo, para crianças com síndrome de Down, para você prever geneticamente também quais são as propensões genéticas, fazer um mapeamento genético nutricional, que antes também não era possível toda essa tecnologia. Então, assim, a gente viu também na pandemia que a telemedicina, mesmo sendo, assim, não sendo a melhor opção, ainda pôde salvar muitas vidas. A gente teve a regulamentação, né, da telemedicina, algo que iria levar muito tempo e que foi acelerada. As receitas digitais, porque antes, né, os médicos prescreviam aquelas, não sei nem como descrever aquilo, que era aquilo, um garrancho que a gente não conseguia entender, e os pais muito menos, né? E aí a gente teve um alcance que antes da pandemia era 300 mil por mês de receitas digitais, e teve mais de 1 milhão só com o início da pandemia. E hoje eu não sei nem esses números, mas deve estar ainda maior, porque hoje é muito comum. Então eu vejo avanços, eu não sou tão pessimista em relação à tecnologia como o Black Mirror, por exemplo, vê. Eu consigo entender muito do que você traz. Inclusive, o meu pai,
para quem não acompanhou alguns anteriores, ele ainda está em tratamento contra o câncer e o médico dele fica em São Paulo. Então, a tecnologia facilita demais para que ele faça, né, o acompanhamento, para que ele tenha também muita informação relevante e consultas digitais, e isso, sem dúvidas, favoreceu muito. Sim. O que me apavora um pouco do Black Mirror e que eu vejo com algumas crianças é principalmente aquele descolamento da realidade, no sentido de hipervalorizar o digital e ter dificuldade no real. Então, numa situação onde a gente está em um evento, numa festa, um evento social, a dificuldade de puxar um assunto, de quebrar um gelo, de se conectar, não sendo por meio de um convite no LinkedIn, no Instagram, que seja. Sobre isso, o que você poderia falar um pouquinho pra gente? Eu tenho até um exemplo, porque eu mesma, como jornalista, comunicadora, uma pessoa que vive em contato, né, face to face com outras pessoas, durante a pandemia eu fiquei muito tempo reclusa. Quando eu voltei a me adaptar, eu tinha essa dificuldade de interagir com as outras. E aí eu voltei para o teatro. E no teatro tinha um público diverso e tinham muitas crianças. E isso me chamou a atenção, porque eu falei assim, nossa, mas que tanta criança tem aqui, né? E aí, conversando, uma me chamou muita atenção porque ela não queria ter o toque. Ela não conseguia mais ter o toque. E aí, é claro, eu troquei ideia com ela, conversamos, ela falou que durante a pandemia ela ficou o tempo inteiro conversando e interagindo pelo celular, inclusive as aulas eram digitais, a interação com os amigos eram digitais, e a partir do momento que ela entrou no teatro, eu achei que ela ia levar um bom tempo para ter essa vivência de novo real, né, do toque, de se aproximar dos olhos nos olhos, que tem muito isso no teatro. E não, foi uma questão de poucos meses, assim, uns 2 meses, que ela já estava mais receptiva. Mas eu acho que cada vez mais teremos, talvez, crianças mais assim, se não tivermos esse contato externo. Eu tenho lido algumas reportagens que os pais têm feito também. O que os pais têm feito? Eles têm feito muitas excursões em meio à natureza. Muitas excursões para tentar fugir um pouco desse mundo digital, que não é possível. A tecnologia está aí, a gente não vai conseguir simplesmente bloquear essa criança dos meios digitais. Sim. Tem um celular a cada, né? Você tá pegando o elevador, tem uma criança um bebê que não sabe falar, mas que sabe usar o tablet do pai ou da mãe. É melhor que a gente, às vezes. Então, não tem como fugir, não tem como escapar, mas talvez o equilíbrio e buscar um pouco de trilhas, em meio à natureza, acampar, né? Eu acho que resgatar um pouco dessa parte humana, que foi muito fragilizada também com os excessos de telas na pandemia, pode fazer muita diferença. Legal. Você me fez pensar o seguinte gancho, assim, igual anteriormente, a gente precisava do esforço, do deslocamento para ir até alguém ou para uma reunião presencial em outra cidade, tinha que acontecer, para uma reunião em outra cidade, tinha que acontecer a viagem, etc. E a gente tinha aquele esforço. Talvez agora o esforço tá na saída do digital, da gente se policiar para, de fato, no tempo em casa, com os filhos, com os sobrinhos, nas reuniões em família, fazer aquele esforço de colocar o telefone do lado, de puxar o assunto, né? Sim. O que é natural está mudando um pouquinho, mas a gente precisa buscar essa conexão sempre, né? Sim. E ainda falando dos pontos positivos, assim, o meu avô faleceu esse ano aos 103. E na pandemia, eu tive a oportunidade de conversar com ele, com os meus priminhos que são pequenos, que também moravam com ele, muito, né? Então, assim, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela ajuda a gente nessa conexão, ela também pode afastar. Por isso que eu sempre falo, de acordo com como usamos, porque ela é fantástica. Quem imaginaria que poderíamos falar com uma pessoa do outro lado do mundo
em tempo real, né? Então, são coisas que a gente está tão acostumado que a gente, às vezes, não reflete. Fala, não, a tecnologia só tem algo negativo. Esses dias eu fui no oftalmo e eu sempre pergunto, né? Como que estão as questões? E ele mencionou que as crianças estão desenvolvendo problemas oculares cada vez mais cedo por conta de muito tempo, né, no digital. Sai do videogame, vai para o celular, para o WhatsApp, do WhatsApp vai fazer exercícios que também são digitais. Sim. E não tem um descanso. Mas, ao mesmo tempo, ela pode falar com o vô que está do outro lado, né? Uhum. Então, é muito isso de que os pais, talvez, devam refletir um pouco. Entendo. Sobre. E aí, saindo um pouco dos pais e pensando nas escolas que, às vezes, direcionam as atividades muito para o digital, você acha que esse equilíbrio para descanso de tempo de tela e para pesquisa, às vezes, em livros, em fontes que não sejam só o Google, né? Isso parte de um esforço individual, cada professor, cada pai, cada mãe tem que ter essa consciência? Ou existe um papel seu e de outros comunicadores e de outros formadores de opinião em levantar essa bandeira do equilíbrio, disponibilizar pesquisas? Como que você vê, né, para ajudar os leigos a conduzirem da melhor forma? Interessante essa pergunta, porque meus pais são professores e eles sofreram muito na pandemia de como conseguir, principalmente no ensino público, digitalizar tudo aquilo que era no presencial. Tá. Então, eu acho que sim, é um papel do jornalista, né? Mas eu acho que, assim, muitas vezes a informação também não chega, essa informação, e o meu público, por exemplo, para quem eu escrevo, é um público que é um público privilegiado, que tem conhecimento, que sabe buscar. Agora, como chegar naquelas outras pessoas que não têm esse tipo de acesso à informação, porque não entende o impacto, né, de tanto tempo no digital? Sim. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio. Mas um outro ponto que eu também queria comentar é que eu tenho visto grandes soluções acontecendo nesse mundo tecnológico. Então, eu conheço um empreendedor que tinha um trabalho aqui na Embraer. O cara estava super estável, engenheiro e tudo, e o filhinho dele teve câncer. E a vida dele, assim, simplesmente foi um pesadelo. Uhum. E o que acontecia? A criança que tem câncer, ela precisa ser monitorada permanentemente, principalmente quando ela está num processo, né, de químio, de rádio. Esses tratamentos são muito agressivos. E aí ele tinha que ficar monitorando ele e a esposa 24 horas e alertar o médico cada vez que algum sinal vital não estivesse equilibrado. Imagina o estado de alerta destes pais. Uhum. E o que aconteceu foi que, infelizmente, ele perdeu o filho, mas ele tentou ressignificar de alguma maneira, né, essa perda, criando uma espécie de band-aid, uma tecnologia que você coloca na criança, e essa inteligência artificial consegue monitorar, né, os sinais vitais da criança e mandar um alerta para o médico caso algo esteja não compatível com a saúde da criança ou com aquele tratamento específico. Então, assim, a gente fala muito da tecnologia do lado negativo, Black Mirror, mas imagina o quanto que essa tecnologia está poupando muitas crianças e muitos pais daquela pressão. Será que está bem? Será que não está? Será que está com febre? Será que a pressão está isso ou aquilo, sabe? Sim. Então, esse é um exemplo, sabe? Tem muitos exemplos. O nome da startup se chama LookTech, em homenagem ao Lucas, que é o filhinho dele. Legal. E é aqui de São José, o empreendedor, assim. Então, toda vez que ele é entrevistado, ele se emociona muito, ele chora. Mas é de uma maneira diferente, porque ele sabe que ele está gerando impacto, né, para várias outras pessoas. Sim. Então, esse é um exemplo, mas tem muitos na área da saúde, para crianças autistas, para crianças que querem se comunicar de uma maneira e tem essa dificuldade.
Como eu disse, tem também a questão de mapeamento genético-nutricional, que inclusive eu fui beneficiada, porque na pandemia eu desenvolvi várias sensibilidades alimentares. E o mapeamento genético não é como um exame de sangue, ele realmente consegue identificar quais são as possíveis sensibilidades. Então eu fico imaginando, para quem tem uma criança pequena e não consegue identificar por aqueles exames, tem aqueles exames simples de sangue, tem também aqueles exames que você vai espetando também no bracinho, mas a tecnologia já consegue também com que você só esfregue a bochecha assim por dentro e você já consegue fazer um exame bem específico, né? Legal. Eu quero pegar esse gancho seu da tecnologia aliada à saúde e a questões genéticas, porque tem a ética médica e esses limites são desafiadores dentro da ciência, porque dando um passo atrás, antes da criança nascer, tem pais que gostariam de escolher cor dos olhos, cor do cabelo, eliminar qualquer tipo de gene que tenha ligação com alguma anomalia cromossômica. E aí, como que fica o limite ético da tecnologia nessa questão do bebê perfeito? Né? Comenta um pouquinho sobre isso. Tem alguma startup que te vem em mente nesse sentido também? Essa pauta eu acho que é uma das pautas mais discutidas do momento, porque o avanço tecnológico chegou a tal ponto que você realmente conseguiria fazer várias edições ali dos genes. Só que uma coisa é você realmente tentar retirar um gene que possa desenvolver uma doença grave. Outra é você querer definir cor dos olhos, tom de pele. A gente entra numa questão genética racista muito sensível. E o que acontece com a tecnologia também é que para regulamentar, para criar leis, né, com ela avança muito rápido para a gente conseguir criar leis. Então esse é o grande desafio, porque você faz algo e depois se cria uma lei para tentar não avançar daquele determinado questão ética que pode realmente não ser um futuro. Imagina se, por exemplo, todo mundo decidir escolher que o filho precisa nascer com os olhos azuis, com o cabelo castanho acobreado, o tom de pele tal. É realmente um campo que até... E ainda mais com essa época de filtros, né? Que a gente nunca está satisfeito com o que... Inclusive eu estou com um filtrinho aqui. A gente nunca está muito satisfeita. Então é algo muito difícil, assim, a ser discutido. Eu acho que aqui no Brasil eu não conheci ainda uma startup que esteja trabalhando especificamente com isso, mas muitas startups do Oriente, né, da Ásia, já têm avançado muito. Europa e Ásia, e algumas questões eu acho que não são discutidas. Eles simplesmente fazem as pesquisas, os avanços, e a gente não sabe, até porque entramos nessa questão de bioética, né? Então aí ninguém quer muito falar sobre isso. Sim. Legal. E você tocou num ponto importante de se destacar, que são as diferenças culturais também. Então, além da questão da tecnologia, a gente entender que o recorte de cada sociedade também acelera ou desacelera determinados avanços, né? Ou determinadas questões. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o assunto de privacidade, que a gente falou isso anteriormente à live, né, para definir nossa pauta. Porque Sim. a questão da privacidade tem perdido barreiras geográficas e a gente tem tido uma preocupação muito crescente no digital com relação, falando das crianças, uma exposição, às vezes, a uma pedofilia, a questões bastante sensíveis, e também aos jovens
que às vezes tem aquela coisa de mandar nudes ou de se exporem muito, né? Exporem os seus corpos muito em redes sociais. Comenta um pouquinho sobre isso. Privacidade, excesso de exposição e riscos. É um pouco do que eu comentei no início, de que, assim, uma parte, né? Porque hoje não tem como um pai e uma mãe ter total controle físico da criança. Ela vai estar na escola, ela vai estar com o primo, ela vai ter acesso a algum dispositivo. Aí eu vejo dois caminhos. Um é que, de fato, os pais conseguem hoje instalar aplicativos dentro do celular, né, que essa criança possa utilizar. Então, existe um bloqueio que essa tecnologia vai fazer para conteúdos sensíveis que possam gerar algum tipo de situação de violência, de pedofilia ou coisa do tipo. E o segundo caminho, que eu acho que é o que pode ser mais efetivo, é dar acesso ao conhecimento para essa criança, explicar para ela, porque ela pode ter acesso não só ao seu próprio celular, mas de qualquer outra pessoa, né? Então, para isso, aí eu iria sugerir não só o conhecimento dos pais, porque como que os pais vão falar sobre este assunto com uma criança de acordo com a idade dela. Então, procurar um psicólogo, um especialista que possa ajudar nessa conversa com essa criança. Porque não vai dar para fugir, não dá para simplesmente esquecer, ignorar que a gente não tem acesso a uma tela a cada 2, 3, 4 telas numa mesma residência. Sim. Então, muitas vezes eu vejo até os meus priminhos, eles são filhos da minha prima. Eles têm 3, 4 anos, assim, e eles usam muito. E se não utilizar, começa a chorar e tal, tem todas essas questões também. Então, eu até falei para minha prima de como instalar essas ferramentas, de tentar levar isso para uma terapia, ou conversar e se instruir como levar esse diálogo para essa criança. Porque, assim, não tem como. Além da pedofilia, tem grupos também, grupos diversos que existem na internet, que essas crianças dialogam e que muitas vezes tem um adulto infiltrado. Realmente, a gente consegue chegar até o nosso avô, mas a gente consegue chegar também a um criminoso. Eu acho que esse é o grande desafio. Tá. Eu tô vendo aqui, a Tina é de Portugal que tá com a gente, tem Karina, Luciana, Gabi, Flávio, Marga, muitas pessoas que eu queria... Karina, minha cunhada. Não sei se o Luiz já está de volta ao Brasil, ele estava no Vietnã e eu estava acompanhando fotos e muita coisa bacana aí de conteúdo dele. Eu queria que o pessoal mandasse pra gente, assim, se vocês têm um pouco de angústia com relação a esses caminhos, ou se vocês sentem que tá tudo bem e que a gente vai se adequando assim como a gente se adequa a tantas outras coisas e avanços, né? E aí, enquanto o pessoal manda por aqui, eu queria saber se você acredita que a sua decisão por ter ou não filhos, eu queria entrar um pouquinho na esfera pessoal aqui. Ai, meu Deus. Dentro de confortável, lógico que assim. Não, claro. Mas assim, aqui a gente discute muito a maternidade como uma opção. A parentalidade, pais e mães decidindo ter filhos ou não. Porque a gente entende, né, Beatriz, que ter filhos é biológico, mas educar é um ato social. Então, como a gente hoje não precisa, a nossa espécie não precisa mais povoar a Terra, né? A gente já tem gente por demais. Então, se a gente passa por uma reflexão de como que esses filhos que a gente colocar no mundo serão educados, qual o contexto ambiental, tecnológico que esses filhos vão estar, e tantas outras questões. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência como mulher, se a sua decisão passa por reflexões na questão da tecnologia, outras questões. Olha, eu acho que desde criança eu me via como mãe, até pelos brinquedos que eu ganhava. Então, eu sempre ganhava uma bonequinha. Aham. E eu me lembro também que uma época eu ganhava muitas Barbies gestantes. Aham. Então, eu acho que para quem é criança e tá nessa cultura de alguma maneira que eu acho que talvez
as pessoas que me presentearam nem imaginavam, né? Eu estava ganhando uma cozinha, eu estava ganhando uma bonequinha, eu estava ganhando uma fraldinha, eu estava ganhando a Barbie grávida. E isso na minha cabeça, eu sempre me imaginei mãe. Eu só fui realmente me questionar sobre maternidade, porque com a minha carreira eu acabei deixando por um segundo plano. Sim. Mas aos 35, e com uma certa pressão, acho que social, e das próprias redes sociais, sim, quando você vê que quase todas as suas amigas já foram mães e o relógio está batendo, você começa a pensar, eu quero ser mãe ou de alguma maneira a sociedade, as fotos, começa a se questionar. Aí você começa a ler uns livros, Medicina do Amanhã. Você vê avanços, mas também você vê... Quanto mais eu percebo que quanto mais eu estudo, mais perguntas eu tenho, mais questões eu tenho. Então, é uma decisão muito difícil, porque é o nosso corpo, começa por aí. Eu sou uma profissional autônoma, uma profissional que, se eu fosse ter um bebê, eu teria que planejar muito bem como seria isso. Eu penso que a tecnologia, de fato, torna tudo, entre aspas, um pouco mais ou menos difícil da saúde da mulher, que hoje existem, né, várias técnicas para que ela possa, talvez, ter um parto natural. Existem várias questões, o acompanhamento dessa gestante, as startups que estão aí com várias soluções. Sim. Mas também, ao mesmo tempo, eu começo a pensar, né? Eu falo assim, nossa, mas o planeta tá quente, né? E daqui a pouco tem o raio que cai na sua cabeça, tipo, quando você faz os stories. Como que vai estar esse... Será que, de fato, a tecnologia vai conseguir criar uma solução para todos os desastres que estão acontecendo por conta do sistema que a gente vive e das relações muitas vezes egoístas que nós temos? Porque se cada um efetivamente pensasse no futuro da geração, no seu neto, no seu bisneto, começaria a poupar, até o absorvente você seria pensar sobre aquilo que você está usando. O ar-condicionado, que hoje eu estava usando no Pilates, eu comecei a me sentir um pouco culpada. Eu falei, nossa, tá bacana o ar-condicionado, né? A tecnologia ajudou, mas ao mesmo tempo, qual é o gasto de energia para que isso esteja chegando para mim? E aí eu começo a pensar, será que eu consigo... Quando você pensa muito, aí o negócio vai ficando mais... Mas será que, assim, o ambiente, a questão climática... Aí eu entrevisto a cada semana uma pessoa que também me traz esse olhar sobre futuro, sim, na parte de tecnologia. Então eu entrevistei uma indígena que estava em Nova York discutindo o futuro do planeta, da humanidade, das novas gerações, e ao mesmo tempo estava tendo o lançamento da última geração do iPhone. E várias pessoas já com celular na mão. Então, assim, ao mesmo tempo que se discute o futuro da humanidade, as gerações futuras, como que vai estar, como que estarão os meus filhos, se eu tiver, se fosse ter, ou de qualquer outra crianças que estão crescendo agora, mas ao mesmo tempo que se discute isso, estamos ao mesmo tempo nesse consumismo desenfreado que precisa ter a última geração do tecnologia X e tal. Né? Então, é algo tão complexo que por isso que eu acho que eu ainda não me defini. Eu acho que quanto mais a gente consome conteúdo, e eu li um livro que inclusive você fez uma live aqui, Filhos, ter ou não ter, eis a questão. Fiquei com mais dúvidas. Eu falei, meu Deus do céu! E ela coloca este livro sobre maternidade, eu vou consumir, eu tenho certeza, assim, sabe? Que eu vou ter mais perguntas. Eu acho que em algum momento... Aqui, ó. Eu acho assim... Comentário. A Letícia que está comentando pra gente aqui, ela é professora, a gente conversa bastante. E assim, por que eu te fiz essa pergunta?
essas ambivalências, essas dúvidas que você tem, elas são muito normais, muito de uma pessoa que racionaliza, que tem senso crítico. É, e eu acredito que não existe um momento perfeito onde a gente tem todas as respostas e aí a gente toma uma decisão. Mas até na live que eu fiz com o Renato Caminha, autor desse livro, ele fala: existe um momento imperfeito, o momento errado para ter filhos, que é quando você está numa relação onde você vê que não vai ter uma parceria, que é quando você está inserida num contexto onde você não vai conseguir dar o mínimo de uma educação, de alimento, de segurança para essa criança que você pensa em trazer no mundo. Enfim, tem um pouco dessa ponderação do que não é o momento ideal para ser mãe, mas o momento ideal, Sim. né, passa por muitas coisas. Eu te fiz a pergunta sobre tecnologia e maternidade, porque o que eu vejo também são muitas mulheres, muitas pessoas, homens também, recorrendo a aplicativos para fazer um match, assim, ai, como seria o filho com esse meu parceiro atual? E aí vai para um lugar muito daquela idealização, né, do filho Baby Johnson. Ou então eu também vivenciei no trabalho uma colega que estava grávida e tinha um aplicativo onde ela acompanhava real time, assim, o crescimento do bebê. Então ela chegava e falava: hoje está do tamanho de uma ervilha. Passava alguns dias: hoje está do tamanho de uma bola de ping-pong. E aí eu fiquei me questionando do quanto que, às vezes, algumas tecnologias, apesar de servirem ao entretenimento, nos deixam mais ansiosos e nos fazem perder o foco do que realmente importa na hora de decidir colocar um ser nesse mundo. Você concorda? Não sei se o pessoal também concorda Sem dúvidas. com esse raciocínio. Sem dúvidas. Assim como a criança que está chegando e que está conhecendo as telas aos 2, 3 anos de idade, nós, de repente, né, tivemos essa geração de que não existiam telas, de repente as telas começaram também numa velocidade alucinante. Então a gente se perde e a gente acaba vivenciando aquilo das telas. A gente passa mais tempo nas telas do que na vida real, começa por aí. Então, de acordo com o que a gente consome nessas redes, é como que o mundo se torna pra gente. Então, e os algoritmos têm muito a ver com isso. Então, a partir do momento que comecei a pesquisar mais sobre maternidade, começou a aparecer um monte de publicidade para mim de várias questões. Para comprar o berço, para comprar, sei lá, mais o quê. E aí, de fato, eu acho que vai entrando no mundo da projeção dessa futura mãe. E aí, quando ela entra em contato com a realidade, né, nua e crua, eu já morei com a minha prima, que é a mãe dos gêmeos que eu comentei com você, e a realidade de uma mãe solo, com gêmeos, olha, é muito difícil. Então, assim, por isso que eu consigo, assim, ter vários questionamentos, porque eu já vivenciei parte de estar próxima, morar com uma prima, mãe solo, de gêmeos, e ao mesmo tempo ter aquela criação de receber os brinquedinhos, de tudo ser lindo, de assistir desenhos, animações, e a parte ruim é editada, cortada, então é um grande desafio para nós mulheres. Sem dúvidas. A gente está caminhando para o encerramento pelo seu horário. Falta tempo para falar tudo que a gente queria, mas eu acho que para terminar o encerramento, o que a gente quis propor hoje, pessoal, nessa conversa, é entender que a tecnologia é uma ferramenta, como a Beatriz bem colocou, e em que a gente tem que estar constantemente aprendendo e se policiando para fazer o uso adequado dela. Que a gente aprende muito com as novas gerações sobre o uso dessas tecnologias de uma forma diferente. E aí isso também é muito benéfico, mas que a gente jamais pode perder a nossa humanidade, seja com filhos, seja com colegas de trabalho, seja com os nossos parceiros afetivos, né? A gente quis trazer um pouquinho disso tudo em pouquíssimo tempo.
E Cada para pergunta daria uma live, de tão complexo que é a temática, né? É. E aí, a gente, ao final, Beatriz, sempre deixa espaço para o convidado, né, para a convidada trazer dicas de livros ou, né, colocar suas redes para o pessoal entender um pouco mais sobre o conteúdo que você compartilha. Fique à vontade e depois eu vou encerrar com uma leitura do trecho do meu livro. Se der o seu horário Legal. para sair, Eu tranquilo. tenho um livro, sim, para indicar. É um livro mais filosófico Legal. e que pode gerar mais perguntas também, que Ótimo. são grandes pensadores, um panorama das mais importantes ideias para lidar com os principais problemas do nosso tempo. Eu não sei se você conhece a School of Life, mas tenta trazer um pouco dessas discussões de tudo que a gente está vivenciando agora. Porque a gente aprendeu muito a parte técnica, mas a parte emocional para um mundo tão instável e com tantas informações que chegam para a gente, imagina essas futuras gerações que já, quando mal sabe falar, já está chegando essas informações para ela. Então eu sugiro sim, grandes pensadores, que eu acho que pode ajudar bastante a refletir. 21 lições para o século XXI também, de Yuval Harari, que eu acho que também pode ajudar muito nessa reflexão. Legal. Minhas redes sociais, bom, tem um Instagram aqui, e pelo Instagram dá para acompanhar todas essas entrevistas que eu também faço sobre tecnologia, sobre futuro, e com várias verticais, né? Sustentabilidade, maternidade, eu fiz um também sobre mães digitais. Então, existe uma empreendedora, uma grande empreendedora chamada Dani Junco, que ele criou um espaço o qual as mães podem trabalhar. Elas podem trabalhar com as suas crianças num coworking que ninguém vai dizer nada, porque lá é para ter as crianças e as mães e elas se ajudam, é uma mentoria compartilhada, é um espaço mágico, assim, e que eu costumo dar mentoria também. Então, pelo meu Instagram dá para acompanhar essas entrevistas também. Legal, obrigada. Comprei o último livro da Dani, ainda não li. Ah, que legal! Mãe, porque você trabalha? Comprei. E aí, para a gente fechar, eu vou ler um trechinho do meu livro, que está disponível na Amazon, pessoal, por um valor simbólico de R$ 9,90 apenas até o dia 14 de dezembro, porque a gente está fazendo um lançamento solidário, onde 100% desse valor vai ser revertido como doação para o Hospital do Câncer. E eu separei para a gente, Beatriz, um trecho. No início do livro eu faço perguntas e respostas, para a pessoa saber Sim. se é ou não ler esse livro. E eu vou ler a pergunta e a resposta seguinte. Ao terminar a leitura desse livro, eu saberei se eu quero ter um bebê ou adotar uma criança? Vamos à minha resposta. É provável que sim, mas eu não posso garantir. Esse livro é uma jornada entre o meu passado, o meu presente e o futuro que eu sonho para mim. Haverá trechos em que você vai sentir-se representada, que vai ler aquilo que você está sentindo e não estava conseguindo colocar em palavras. E haverá trechos que não farão sentido para você. O que eu garanto é uma leitura sincera, visceral e íntima. Pensei trechos do meu diário pessoal para compartilhar com pessoas queridas e também com desconhecidas. Trechos das minhas sessões de terapia, trechos dos livros que escolhi para me ajudarem na minha decisão de ser ou não mãe. Trechos dos acontecimentos, encontros e diálogos valiosos que surgiram ao longo do processo de escrita. O que eu te asseguro é que esse livro é para pessoas corajosas. Ao final, talvez você escolha não gerar, mas adotar, ou simplesmente escolher nunca ser mãe. Talvez o seu cônjuge não fique satisfeito com a sua escolha e a pressionará ou escolherá encontrar outra parceira. Você banca ser quem você quer ser ou prefere a facilidade de ser como esperam que você seja? Prefere moldar-se para obter aprovação? Cuidado, querida leitora. Aprendi com Carol Rasch, e eu concordo em gênero, número e grau,
que pessoas inseguras são extremamente perigosas. Oscilam entre a bajulação e a raiva. Perdem-se de si e contaminam os ambientes em que circulam com conflitos, bagunça e discórdia. Portanto, ainda que você termine essa leitura sem uma decisão final sobre ter um bebê, adotar ou não ter filhos, pelo menos eu te garanto, você será abastecida de muitos convites para uma vida autêntica e intencional. Se os aceitar, suas máscaras irão cair, assim como aconteceu com as minhas. E você experimentará a verdadeira serenidade de ser quem se é. Se não, você será um perigo ambulante. E nesse caso, eu espero que os nossos caminhos nunca se cruzem. Boa leitura ou até nunca. Nossa, que lindo. Respondendo a sua pergunta, eu banco ser quem eu sou. Isso! Senão você não estaria aqui, mulher. E da bancam. Mulheres poderosas em ação. Obrigada novamente pelo convite. Nossa, foi incrível. Inclusive, eu quero marcar vários, mesmo que não sejam lives, pra gente falar, fofocar mais coisas aqui, ó, que não é pro público. Eu tô brincando. Mas é isso. Muito obrigada de novo, viu? Obrigada a todo mundo que participou com a gente até aqui. Um beijo, ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.